Oi pessoal, eu sou a professora Cristiane, professora de língua portuguesa. Hoje é a primeira aula, de 4 que a gente vai dedicar sobre os verbos. Então essa aula a gente vai fazer uma definição, uma classificação para a gente começar um estudo que é tão importante, seja em língua portuguesa ou seja mesmo em redação, que é verbos e sua perfeita conjugação. Pois bem, pessoal, você já teve desde o ensino fundamental aulas de língua portuguesa e, claro, tiveram aulas sobre verbo. Então, vocês vão poder me responder bem rapidinho o que são verbos. Verbos, são uma classe gramatical da morfologia que vai indicar um tipo de palavra que é muito importante na nossa língua, que é a palavra que indica ação. Quando a gente fala em verbo, a gente fala em ação, quase que imediatamente, né? O que seria da linguagem sem essas ações? Então, o verbo é uma palavra que indica a ação de alguma coisa. Então, por exemplo, cantar é uma ação, chorar é uma ação, dirigir é uma ação, escrever é uma ação. Mas se eu digo, João é bonito, ele não está agindo, né? Então, há algumas palavras que elas não indicam ação, mas também são verbos, indicam estados, né? Ela está triste, ela permaneceu quieta, que não é ação, mas ao mesmo tempo ela está também indicando, né, uma certa referência a um sujeito. Pois bem, pessoal, além do mais, o verbo pode ser uma palavra que ela não indique nem a ação do homem, nem o estado de alguma coisa, mas somente choveu, nevou, ventou. Também é uma palavra que vai indicar um fenômeno da natureza, que aqui eu gosto de falar melhor que é fenômeno climático, para ficar bem óbvio. Então, qual seria a definição clássica, de verbo? Verbo é toda palavra variável, que vai indicar ação, diríamos que grande parte dos verbos, indica ação, estado, como ser, estar, permanecer, ou fenômeno da natureza, fenômeno climático. Antes de a gente começar a falar da variação, só lembrando que a gramática já vai diferenciar esses dois tipos de verbos aqui. Existe esse verbo que é o verbo de ação, correr, brincar, chorar, e os verbos que indicam estado, tá? A gramática vai definir como verbos de ligação. Porque se eu digo João é bonito, vamos ver aqui um exemplo. João é bonito, você percebe que é um estado, mas a palavra bonito tem mais força semântica, de sentido, de significado do que o próprio ser, tá? Então, verbos que indicam estado, a gente chama de verbos de ligação. Quais são? Ser, estar, permanecer, ficar. Então, o verbo, ele pode ser um verbo de ação, de estado ou envolvendo uma situação climática. Vamos ver como é que é a estrutura básica de um verbo. Isso, tem que lembrar da aula sobre estrutura da palavra, olha só. Pois bem, pessoal, aqui nós temos 3 verbos, cantar, vender e partir. Olha só, como é que é a estrutura básica de um verbo? Primeiro, o que está em comum em vários. Eu cantei, tu cantaste, ele cantou. É o radical. Radical, um morfema que está ligado à semântica da palavra, e aquela que a gente, se eliminar vários pedaços, é o que permanece. Primeiro vem o radical, depois vem a vogal temática, e depois, isso aqui é a estrutura básica de um verbo. Desinência de infinitivo, porque não foi conjugado. O que é a vogal temática? A vogal temática num verbo vai te indicar se ele é de primeira, segunda ou terceira conjugação. Por que essas conjugações são importantes? Porque verbos de primeira conjugação, que terminados em ar, terão uma determinada conjugação em comum. Agora, olha só, aqui, vender, qual é o radical? Vende. Qual é a vogal temática? É o E. E aqui o R, desinência de infinitivo. Olha aqui, eu sabendo que a vogal temática termina aqui é o E, eu sei que é a segunda conjugação. Então, os verbos, comer, vender, vão ter uma conjugação distinta de cantar. E aqui, partir também, aqui seria o radical, a vogal temática e o R, terceira conjugação. Então, também vai ter uma flexão distinta. Pois bem, o verbo por é quarta conjugação. Pessoas sabiam que a gramática classifica verbos terminados em or, por como segunda conjugação.
já que originalmente o verbo pôr era verbo poer. Então, né, na hora de fazer um exercício, lembrem que pôr vai ter conjugação de segunda. Pois bem, pessoal, está começando a ver que o verbo é uma classe gramatical altamente complexa. E uma das causas que geram essa complexidade é porque é altamente variável, varia demais essa palavra. Então, assim, a primeira variação que a gente costuma falar do verbo que varia é de tempo. Então, claro, se o verbo indicação, a ação pode ser feita no passado, no presente ou vai ser feita no futuro. Por isso, porque imaginem, pessoal, se eu dissesse, eu comprei casa ontem. No verbo não tem informação que tempo, se foi ontem, se foi agora, se vai ser amanhã. Então, é uma flexão importante que tem muita informação, né, nessa variação aqui. Então, diríamos que quais são os tempos básicos, né? O presente, o pretérito, e o pretérito ele vai se dividir, né, em pretérito perfeito, imperfeito e mais que perfeito. E a gente também tem o futuro, tá? Que aqui a gente pode ser o futuro imperfeito, o futuro do pretérito, tranquilo? E assim, pessoal, a gramática, como é que ela vai gerar, né, vai lidar com essa variação de tempo? Com as desinências. Então, cada tempo verbal vai ter uma desinência específica, mas isso vai ser tema para uma outra aula. Pois bem, aqui outra variação, que também é importante, que é a variação de modo, ou seja, o modo com o qual o falante está, né, tratando o verbo. Impressionante isso aqui, né? O modo verbal pode ser indicativo, subjuntivo ou imperativo. Qual é a diferença? O que a gente mais usa na vida, eu acho que é o indicativo, porque é aquele que indica certeza, tá? João comprou um carro, amanhã farei uma prova, então é certa a coisa, perfeito? Pois bem, o subjuntivo, ele vai estar ligado à dúvida. Quem sabe eu faça a prova. Se eu fizesse a prova, seria mais feliz. Então, não é uma ação certa, é uma ação hipotética. Olha só, o modo como a ação vai ser feita, se foi feita de fato, indicativo. Se apenas hipótese, subjuntivo. E por fim, esse aqui, pessoal, parece fácil, mas tem uma flexão difícil. Imperativo. O modo imperativo indica ordem, pedido. Tá? Ainda lembrando que imperativo vai ter duas flexões distintas. O imperativo afirmativo e o imperativo negativo. Pois bem, e também, olha só, não acabou a variação ainda, flexiona em número e pessoa. Porque assim, se é um falante, né, que tá usando esse verbo, pode ser eu, pode ser tu, pode ser você, pode ser ele comprou um carro. Então, claro que essa flexão do verbo, esse finalzinho do verbo, também vai dar essa informação. Se eu digo, comprei uma casa, você escutou essa palavra, comprei, tem alguma dúvida que fui eu? Não, porque esse "ei" no final está mostrando que foi primeira pessoa. Então, diríamos que essa variação de número de pessoa acaba sendo, né, uma única desinência, uma única flexão que tem essas duas informações, número e pessoa. Porque assim, quais são as pessoas do verbo? Temos 3 pessoas, 3 no singular e 3 no plural. Nunca respondam que são 6, porque está errado. 3 no singular, 3 no plural. Eu, tu, ele, nós, vós, eles. Olha só, pessoal, primeira pessoa, aquele que fala, a segunda pessoa, aquele que escuta, a terceira, o assunto. E o você, professora? O você, pessoal, ele é considerado terceira porque tem flexão de terceira, tá? Não é você compraste, é você comprou, então tem que ficar ligado nisso. Pois bem, pessoal, aqui nós temos as 3 pessoas e vamos falar já agora dessa desinência número pessoal que em qualquer verbo regular, ou seja, que não muda o radical, ele vai permanecer. Olha só, qual é a flexão de número pessoa? Primeira, eu canto, eu vendo, eu parto. Tu cantas, é esse Szinho aqui. Tu cantas, tu vendes, tu partes. Tranquilo? E aqui? Aqui não tem, aqui é a sua vogal temática. Na terceira pessoa do singular, nunca tem flexão de pessoa. Pois bem, pessoal, parece como que a linguagem ela é bacana, ela repete elementos para a gente não ter que lembrar 1000 vezes, né, coisas distintas. Olha só aqui, que é melhor. Nós cantamos, nós vendemos, nós partimos. Essa é uma desinência que indica que é a primeira pessoa do singular, do plural.
E aqui também, esse vós é o inferno, porque ninguém usa, só se um dia cair numa prova. Mas tem que saber. Vós cantais, vós vendeis, tá? Aqui você percebe também que é uma desinência de segunda pessoa do plural. E por fim, né, um facinho aqui de terceira pessoa do plural, que seria cantam, vendem, partem. Essa letrinha aqui me informa que é terceira pessoa do plural. Então vejamos algumas classificações importantes sobre o verbo. Olha só, formas nominais do verbo. O verbo também pode se comportar como um nome, apesar de ter toda a aparência verbal. Por exemplo aqui, o infinito pessoal. Olha só, verbo brincar. Brincar é um verbo que tem um radical, vogal temática, desinência de infinitivo. Mas você percebe que aqui ele está, inclusive, olha, sujeito de um verbo. Ó, brincar é bom, então ele é um verbo com uma aparência, né, de nome. Correr faz bem para a saúde. E não fala assim? Também é um infinito pessoal. É um verbo no infinitivo, mas ele acaba tendo uma função de nome. Particípio, pessoal, quem já não ouviu falar um particípio mais? Particípio passado, que é o melhor de todos, né? Olha só, ele tem, né, sempre construções passivas, né? Ó, o concurso aceitou o rapaz, seria ativa. Como seria passiva? Eu faço essa locução aqui. Ele foi, né, aceito. Então, aqui ele tem quase uma função de adjetivo. Por isso que a gente chama de particípio passado, é uma forma nominal. E aqui, o gerúndio também é muito importante, porque ele vai apresentar, ele vai informar uma ação, né, no seu desenrolar. Nós estamos trabalhando, nós estamos cantando, nós estamos comendo. Qual é a dificuldade na desinência, no pedacinho de palavra que indica o gerúndio? Nenhuma, porque qual é? NDO. Cantando, comendo, partindo, chorando, sendo, sempre NDO, tá? Pois bem, pessoal, o verbo, se fosse uma classe variável, entretanto regular, a nossa vida ia ser fácil. O que são verbos regulares? São verbos, assim, todos os verbos terminados em ar têm a mesma flexão. Eu canto, tu cantas, ele canta. Então, eu amo, tu amas, ele ama. Ou seja, muda o radical, mas, né, em qualquer tempo verbal, continua o radical bem bonitinho lá. Entretanto, gente, o verbo consegue ser tão irritante às vezes que ele não consegue nem ser regular nessa vida. Por quê? Porque o próprio falante, né, ele transforma a sua linguagem. Então, o verbo adapta, né, essas transformações. Enquanto que comprar e vender são verbos regulares, porque apesar de mudar isso aqui, o radical mantém-se o mesmo. Olha só, eu punha, lindo esse, eu punha... Sempre punha o caderno na gaveta. Gente, olha só, qual é o radical de punha? Parece que é só um P. Puseste? Qual é o radical? Percebe como que o radical vai mudando ao longo das conjugações? Por isso que é irregular, porque o radical é irregular. Eu fiz, ele fará, tu fizeste, mudou também o radical. Verbos irregulares são quando o radical altera-se. Gente, e mais, olha só, já viram falar em verbos anômalos? Coisa horrível? Pois é, tem verbos tão irritantes cujo radical é tão irritante, tão variável, que a gente chama de verbos anômalos, uma vez que aprofunda as transformações nesse verbo. Olha só o verbo ser. Sou, tu és, foste, era. Daí você cai lá no vestibular. Qual é o radical de cantar? É cante, coisa fácil. Agora, qual é o radical do és? Putz, entendeu como o negócio fica pior? É porque o radical aqui é muito variável. Então, por isso que é a mesma coisa o ir. Vou, fui, irei. Olha só como transformou profundamente esse radical. Por que a gente chama de anômalo, tá? Não esquece disso. E por fim aqui, pessoal, defectivos. O nome é feio, só que o conceito é fácil. Verbos defectivos são verbos que não possuem algumas conjugações de certas pessoas. Por exemplo, primeira pessoa. Verbos defectivos nunca tem flexão na primeira pessoa. Isso é bem comum em verbos que indicam clima, fenômeno da natureza. Alguém já ouviu falar, ontem eu nevei demais? Não, né? Porque é um verbo defectivo, ele só indica algumas flexões, nunca primeira pessoa. O verbo haver também, na ideia de existir,
e muitas pessoas hoje. Não, há muitas pessoas hoje. Por isso é um verbo defectivo. Isso, pessoal. Até a próxima.